Hoje nós vamos falar de um assunto muito básico, muito simples, que é o quê? Adivinhe? Luz. Aqui é Alexandre Nascimento do Education for Dentist. Espero e torço que todos estejam bem. Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê um pôr do sol lindo, maravilhoso. E se nós estamos vendo um pôr do sol, por que nós estamos vendo? Porque existe luz. E essa luz, ela atinge os nossos olhos. Esses mesmos olhos que nós temos de diferentes cores e que são, como dizem, a janela da alma. E esses olhos, eles só podem enxergar porque existe luz. E quando eu digo luz, eu posso pegar aquela definição que todos nós conhecemos lá da época da física, né? Ou seja, no ensino médio, como pode-se dizer, e que vocês podem observar aí nessa imagem. O que é luz? Luz é uma onda eletromagnética cujo comprimento de onda se inclui num determinado intervalo, dentro do qual o olho humano é a ela sensível. Veja, a gente já começa a falar em onda eletromagnética e a gente já começa a falar sensível a essa onda eletromagnética. Por isso, vamos agora olhar um pouquinho aquele conhecimento que nós já vimos lá na física no ensino médio. E aí a gente chama de trocando em miúdos. O que é uma onda eletromagnética? É justamente ela representada pelo que vocês estão vendo aí. Nós temos uma propagação de uma onda e nisso nós encontramos a nossa luz. E basicamente nós vamos ter como um fator importante o comprimento e o outro é a amplitude. Quando a gente diz comprimento, a gente quer dizer o quê? Como também vocês podem ver aí na imagem. Comprimento, por exemplo, é a distância entre dois máximos ou dois mínimos consecutivos desta onda que se propaga. E esse comprimento a gente se refere a quê? Nós nos referimos à cor. E é isso que nós vamos observar aqui. Por que nós estamos enxergando? Porque o comprimento de onda está no espectro da onda eletromagnética que nós podemos enxergar. E esse espectro vai de um roxo a um vermelho intenso. E dentro desse espectro, ou lateralmente a esse espectro, nós vamos ver outras ondas eletromagnéticas, que nós vamos ter o raio-x, nós vamos ter a radiação ultravioleta, nós vamos ter o raio gama. Por que nós não enxergamos? Porque está fora do comprimento de onda, no qual nós podemos perceber com nossos olhos. Nós temos os raios infravermelho, nós temos ainda os micro-ondas, nós temos ainda as ondas eletromagnéticas nas quais os sinais da TV se propagam e por aí vai. Mas nós temos que nos ater principalmente ao espectro eletromagnético que está voltado para a luz visível ao olho humano, que basicamente ela vai estar em algo aproximadamente a 400 nanômetros e a 750 nanômetros. O que está nessa faixa de comprimento de onda, nós podemos enxergar. E quando a gente muda esse comprimento, nós vamos ter azul, nós vamos ter o verde, nós vamos ter o amarelo, o laranja e por aí vai. Isso significa dizer que quando a gente usa um fotopolimerizador, em que comprimento de onda nós vamos estar? Naquele próximo ao azul ou ao roxo. E isso é extremamente importante nós observarmos. Por quê? Porque quando a gente fala disso, nós falamos nos nossos fotopolimerizadores. E quando nós falamos nos nossos fotopolimerizadores, nós falamos no comprimento de onda específico, que uma boa parte deles se concentra ou tem seu pico máximo de emissão da luz. Portanto, quando a gente fala de luz, nós falamos em comprimento de onda, que tem a ver com cor. E quando nós falamos em luz, nós falamos em onda eletromagnética, que tem um outro padrão, outro fator a se considerar, que é a amplitude, que é justamente a altura, ou seja, o quanto essa onda varia na sua amplitude, como vocês podem ver aí nessa imagem. Isso significa o quê? Isso significa intensidade, isso significa brilho. Então, com isso, nós temos comprimento da onda, significando cor, e nós temos amplitude da onda, significando brilho, significando intensidade. E quando a gente chega nesse aspecto, já falamos em outro vídeo, vamos continuar repetindo isso nos próximos, nós falamos em quê? Nós falamos em alguns conceitos
que estão relacionados aos fotopolimerizadores. E aí, nesses conceitos, nós vamos ter potência, que é a quantidade de energia emitida, e a unidade é miliwatts. Nós vamos ter irradiância, ou como sinônimos, nós vamos ter intensidade de luz, exposição radiante, densidade de potência, que basicamente é potência pela área, e a unidade é miliwatts por centímetro quadrado. E nós vamos ter também densidade de energia, ou seja, energia total, que é irradiância pelo tempo, que pode ser, ou é mensurado, a unidade usada basicamente é miliwatts por segundo por centímetro quadrado, ou joules por centímetro quadrado. Esses conceitos são extremamente importantes, porque baseado neles, nós vamos ter condição de conversar toda vez que a gente falar sobre fotopolimerizador ou sobre fotopolimerização. E aí, nós temos, já citando um trabalho que já falamos, mas que ainda vamos voltar a falar, que o comprimento de onda, ele é extremamente importante. Por quê? Porque os nossos fotopolimerizadores, com aquela luz que é azulada ou até às vezes roxeada, eles variam no comprimento de onda. E variando no comprimento de onda, eles irão também variar a forma pelo qual eles sensibilizam ou eles fazem basicamente os produtos que são utilizados no nosso consultório, sejam eles ionômeros modificados por resina, sejam eles as resinas compostas propriamente dito, ou seja, os materiais fotopolimerizáveis, que todos eles vão ter o quê? Vão ter um fotoiniciador. E dependendo o comprimento de onda emitido por nosso fotopolimerizador e a intensidade, que é a amplitude dessa onda, nós vamos ter repercussões importantes nos materiais que nós utilizamos e precisam ser fotoativados por esses aparelhos. Vejam, um assunto que tem a ver com física, mas está extremamente ligado à nossa área, propriamente dita, de atuação. Por isso, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado e nos sigam nas diferentes mídias sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, onde preferir. Mas se gostarem, comentem, se gostarem, dêem um like, sinalizem, porque isso nos inspira e nos motiva a realizar ou continuar realizando esse trabalho. Um grande abraço a todos, saúde, paz e vida longa a todos nós. Grande abraço. Aqui é Alexandre Nascimento, do Education for Dentist.